Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão diária. Esse momento em que abrimos um espaço rápido no nosso coração, na nossa mente, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos auxilia sempre a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante, que são os dois primeiros passos do perdão. E eu gostaria de começar relembrando que, como nós vivemos num mundo em que a grande maioria de nós, dentre os quais eu me incluo, estamos em processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, é natural que às vezes cometamos equívocos, que a gente falhe, que a gente, vez ou outra, tome um caminho inadequado. E isso tem reflexo na vida uns dos outros. Ou seja, a verdade é que muitas vezes nós passamos por situações em que pessoas nos ferem, pessoas nos agridem, pessoas nos roubam, nos traem. Isso acontece e o evangelho não combina com ingenuidade. É importante que nós entendamos que essas coisas acontecem no mundo. Agora, a partir do momento que algo dessa natureza acontece na nossa vida, nós temos no perdão um elemento que eu gostaria de aprofundar um pouquinho isso, para a gente poder entender a natureza do perdão e por que que os dois passos principais são esses aos quais nos referiremos mais tarde. Em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte: todos nós já devemos ter passado por uma situação ou outra de dor, de sofrimento, de angústia, de desilusão. Quando a gente lembra dessa situação, não é semelhante a gente ficar mexendo numa ferida? Não dói? Não incomoda? Aquela mágoa, aquele rancor, aquela angústia que a gente sente, quando a gente lembra daquilo, não acontece da gente se sentir mal? E é curioso isso, porque pensemos com um pouco mais de detalhes. A outra pessoa nos prejudicou, mas quando nós nos lembramos daquele fato, daquele acontecimento, quem se sente mal somos nós, não é o outro. Quando a gente lembra daquela situação, não é o outro que sente a angústia, às vezes o incômodo, a raiva, não é o outro, somos nós. E o que que acontece? Por que que o outro fez o mal? Por que que o outro nos prejudicou? E quando nós lembramos do fato, a pessoa que sente o prejuízo somos nós. Isso acontece porque um ato de maldade, um ato de equívoco, um ato de ignorância é semelhante a uma coisa que está meio apodrecida, né? É uma coisa ruim. E quando a gente pega isso e guarda dentro do nosso coração, nós estamos trazendo coisas negativas para a nossa alma. E quando a gente mexe nisso, aquele odor, os detritos prejudicam o nosso íntimo. Então, esse aspecto é importante porque o primeiro passo do perdão é a libertação, mas não é a libertação do outro, é a libertação de nós mesmos. É retirar do nosso coração os sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio, para que as lembranças do fato não despertem em nós esses elementos que nos prejudicam. Então, o primeiro passo do perdão não é o passo da gente agir na direção do outro, é a gente agir na direção do próprio benefício, da própria preservação, o cuidado conosco mesmo, não deixando que se acumulem detritos em nosso coração. Mágoa, rancor e ódio é como se a gente não levasse o lixo para fora de casa. Todo mundo que mora, seja numa casa, num apartamento, sabe que a gente vai acumulando esses detritos dentro de casa, restos de alimento, embalagens, e é bom a gente colocar isso para fora de casa. Porque se a gente deixa isso acumular dentro da nossa residência, os prejudicados com as moscas, com os maus odores, somos nós mesmos. O mesmo se dá em relação às coisas ruins que as pessoas nos entregam, que elas fazem conosco. Se a gente guarda aquilo dentro do nosso coração, nós estamos criando prejuízos e problemas para nós mesmos. Então, o primeiro passo do perdão é termos a consciência de que quando alguém age de maneira negativa com a gente, não há que a gente olhar com ingenuidade, não é passar panos quentes, não é a gente ignorar, aquilo é um problema, mas a gente não permitir que os sentimentos de ódio, de mágoa e de rancor
criem morada no nosso coração, porque nesse caso somos nós os prejudicados. Então, primeiro passo para o perdão, nos libertar, cuidar da gente, zelar pela nossa saúde mental, pela nossa integridade. Não é um benefício que a gente estende ao outro. E é importante que a gente tenha esse zelo, esse cuidado. Quem de nós já não passou por aquela situação de às vezes está muito bem, está tranquilo ali, está. Aí de repente lembra de uma coisa que aconteceu, seja no trabalho, seja na família, de alguém que cometeu algum equívoco em relação a gente, de uma pessoa que agiu de maneira inadequada, e de repente por aquela memória ter invadido a nossa mente, a gente começa a ficar irritado, a gente já não interage da maneira correta com as outras pessoas, a gente já sente aquele mal-estar íntimo, porque isso é como a gente guardar coisas ruins dentro da alma. Então, o primeiro passo do perdão é a gente se libertar. E o segundo passo do perdão? Bom, agora que nós já nos libertamos, que a gente já se colocou numa condição de não guardar detritos dentro da própria alma, é preciso que nós desatemos o outro de obrigações para conosco, para que ele possa restituir à própria consciência e à própria vida os elementos que ele prejudicou. Para que a experiência que o outro vai viver possa, de fato, endereçar o seu reequilíbrio, a sua tomada de consciência, a sua compreensão. Porque o que acontece é que algumas vezes nós criamos vínculos com as pessoas que nos prejudicam, vínculos às vezes sutis, às vezes até mais fortes. E em função desses vínculos, a pessoa não dispõe da oportunidade de experimentar, de vivenciar elementos que podem ajudá-la a compreender. E o fato da gente manter aquela corrente, da gente manter aquela vinculação, limita o outro em relação às próprias experiências. Lembremos que sempre a justiça e a misericórdia divina caminham juntas. E quando uma pessoa age de maneira inadequada com a gente, novamente, né? Pessoas agem de maneira inadequada, isso existe no mundo. A pessoa, ela age naquele momento, muitas vezes, por uma consciência que não está desperta, por uma avaliação equivocada, por uma postura que ela ainda não compreende as consequências. E quando nós desatamos os vínculos, a vida oferece experiências para o crescimento, para que a pessoa caia na real, para que ela desperte. Se a gente mantém aquela vinculação, às vezes nós limitamos essas possibilidades. E é importante a gente pensar que, da mesma forma que a vida age com equilíbrio, com sabedoria, com misericórdia, no sentido de despertar no outro a compreensão, nada daquilo que nós eventualmente perdemos será tirado de nós, porque a vida nos devolve tudo aquilo que nós entregamos à vida. A mesma lei de misericórdia, de amor, que faz com que o outro seja reconduzido a uma situação de consciência, também nos previne de danos que sejam legítimos. Então, nós não precisamos ter medo disso, porque ao libertar-nos e ao desatar e libertar o outro, nós nos reconduzimos às experiências, que são experiências positivas, e o outro a experiências regeneradoras. Porque é mais ou menos assim. Às vezes uma pessoa chega e nos priva de algo que nos pertence, seja do ponto de vista material, emotivo, expectativa, não importa. E a vida, ela diz assim, poxa, se o outro te privou disso, ele vai ter um conjunto de experiências que podem despertá-lo. Não é punição, não pensemos nisso, né? Mas no processo de despertar a pessoa para que ela possa ver coisas que antes ela não via. Existe um conjunto de experiências. E do lado da gente, tem um conjunto de experiências positivas. Outras coisas, outras possibilidades, outros horizontes. Acontece que quando nós mantemos aquele vínculo, nós mantemos aquelas amarras, aquelas algemas que nos prendem ao fato e ao outro, nós nos privamos de caminhar na direção das experiências de crescimento, a gente se prejudica porque a gente está ali preso, a gente está vinculado, e nós não permitimos que o outro também cresça, porque a gente mantém aquele vínculo. Então, os dois primeiros passos
para que a gente avance na direção do perdão com maturidade, com entendimento. Não é uma visão piegas, não é uma visão simplista de dizer simplesmente que nós devemos perdoar. Não, Evangelho e doutrina espírita nos convidam a uma postura mais profunda de entendimento. Ou seja, primeiro passo do perdão, a gente deixar de se prejudicar, lembrando, guardando mágoas, rancores. Segundo passo, restituir o outro às experiências da vida. E isso permite que tanto nós nos apropriemos daquilo que nos pertence, porque a vida nunca deixa de nos dar aquilo que a gente gostaria. Às vezes, até numa relação, o outro nos prejudica, e aí a gente fica naquele vínculo, e esquece que às vezes outras relações, em relação aos bens materiais, alguém nos prejudica, existem outras fontes de bens materiais. Às vezes, numa expectativa frustrada que uma pessoa não atende, existem outros campos de crescimento, de oportunidade, que podem atender essas expectativas. Mas se nós não nos libertarmos e não libertarmos o outro, nós permanecemos nessa vinculação negativa para ambos. Por isso, o perdão é tão importante na nossa vida para que nós possamos caminhar na direção do crescimento, da felicidade real e permitir ao outro que tenha as oportunidades, as experiências de entendimento que muitas vezes não somos nós que queremos dar. Muitas vezes nós não temos condições, não somos professores habilitados a dar a lição, a dar a orientação, mas a vida não desampara ninguém e não faltam recursos da divindade, da providência divina, para orientar, para despertar, para reconduzir o outro a uma compreensão mais profunda dos seus atos, daquilo que ele faz. Então, os dois primeiros passos do perdão são de libertar-nos e desatar os vínculos que nos prendem àqueles que nos prejudicaram. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, e é uma passagem que remonta à ressurreição de Lázaro. E nos diz o seguinte: o que estivera morto saiu com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhes diz: soltai-o e deixai-o ir. E Emmanuel, com muita precisão, às vezes Emmanuel faz isso, ele toma algumas palavras que o Cristo pronuncia e busca um sentido mais profundo para essas palavras. Ele tira algumas palavras do versículo, às vezes ele não está nem analisando o versículo como todo, ele tira duas palavras que vieram da boca do Cristo e que têm um sentido espiritual muito importante, e ele vai tomar exatamente a fala de Jesus: soltai-o e deixai-o ir. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Libertemos. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelhando-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Emmanuel, como sempre, nos trazendo uma página importante para que nós possamos entender
Há situações em que muitas vezes nós guardamos detritos na própria alma e a necessidade que temos em prol da nossa própria felicidade e da responsabilidade que temos com o crescimento do outro de adotar essa postura. E o desafio para hoje? Terminamos as nossas reflexões com uma proposta de colocar em prática, de trazer para o nosso cotidiano aquilo que o Evangelho nos traz. O desafio para hoje é dar uma faxinazinha no nosso coração. A gente verificar se talvez alguns de nós não tenhamos isso, mas muitos de nós às vezes temos aqueles elementos de mágoa, de rancor, de lembranças negativas, e hoje a gente vai se libertar disso. Peguemos um, se não der para pegar muitos, não precisa ser o maior, mas vamos dar uma faxina, pelo menos alguma coisinha, vamos tirar do nosso coração. Hoje a gente vai deixar a nossa alma mais leve, mais limpa, mais brilhante, mais feliz, tirando isso do nosso coração. E nós vamos emitir para aquela pessoa que eventualmente tenha nos prejudicado o sentimento de libertação, de desatar. Deixar que a pessoa conduza. Ela tem o direito, ela segue, ela vai ter as próprias experiências, mas nós vamos seguir um caminho diferente, nos libertando daquela situação. Que o outro tenha o conjunto de experiências, de acordo com a própria consciência, sob a bondade e a misericórdia divina, mas a gente vai deixá-lo ir com as próprias experiências, a gente não vai lembrar disso e a gente vai se permitir uma alma mais leve, uma alma mais tranquila, para que a gente possa caminhar na direção do que a vida tem de positivo. Porque muitas vezes nós nos acorrentamos a situações negativas exatamente porque a gente não lembra que a misericórdia divina nos aguarda, nos ama e reserva sempre outros espaços de crescimento, de oportunidade, mas é preciso que a gente caminhe na direção correta. E a frase para ficar na nossa mente, para que a gente possa voltar à reflexão, é: aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Porque Deus é um professor muito mais hábil, tem muitos mais recursos do que às vezes nós para lidarmos com as necessidades educativas do outro. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.